O fim da batalha decisiva. Capítulo 169. Amanhecer. Garou foi derrotado por um soco inesperado. E ele se perguntava o que havia acontecido. Então Garou se pergunta: mas o que houve? De repente, vindo de um lugar de onde não consegui perceber antes, recebi um soco com um poder que botaria aquele careca no chinelo. Então Garou percebe que haviam muitos heróis por ali que ele tinha derrotado anteriormente. Era a chance perfeita para eles darem o troco em Garou, pois ele estava enfraquecido e ferido. Então Garou observa aqueles heróis com um olhar de indiferença, mas não diz nada a princípio. Próximo dali, Saitama conversava com Genos sobre o núcleo que estava em suas mãos. Então Genos se conecta ao núcleo com um cabo auxiliar, e assim ele consegue absorver as memórias da batalha entre Saitama e Garou que havia acontecido no futuro. O mais incrível é que nem mesmo Saitama conseguia se lembrar do que havia acontecido. Genos era o único capaz de realizar essa proeza de entender o que tinha acontecido. Então Genos afirma que com certeza aquele núcleo pertencia a ele. Genos explica para Saitama de que, de acordo com as memórias naquele núcleo, provavelmente os dois haviam vindo de um ponto futuro do tempo. Isso poderia se tratar da confirmação sobre a teoria de que existem mundos paralelos e que aquela batalha entre Garou e Saitama era provavelmente uma variação da realidade que foi armazenada nas memórias daquele núcleo. Sem entender muito bem, Saitama fica feliz que Genos estava bem. Genos percebe que de fato Saitama e nem Garou se lembravam do ocorrido, mas que, com certeza, Saitama havia viajado no tempo para salvar a todos. Genos então dá um sorriso e diz para Saitama que ele realmente tinha chegado a tempo e salvou todo mundo. Saitama diz: mas por que você está falando isso agora do nada? Geralmente eu não chego a tempo. Porém, Genos afirma para Saitama de que ele realmente tinha chegado a tempo de salvar a todos, como um verdadeiro herói. Tário estava caído no chão próximo do local. De repente, o menino é surpreendido por uma voz que diz: Tário, Tário, levante-se. Então o garoto acorda e dá um grito: Uau, o quê? E ele vê uma imagem de Garou sorrindo e desaparecendo. Então Tareu diz: Tio, e sai correndo na direção da imagem que desaparece completamente, dizendo: Tio, espera! O garoto então acha que tinha sido um sonho e ouve vozes próximas dali e vai até onde os outros estão. Logo à frente, vemos um tumulto onde Garou estava sendo espancado pelos discípulos da regata, que outrora foram derrotados por ele. Porém, Garou não estava reagindo. Depois de receber um soco nocauteador, Garou não estava entendendo muito do que estava acontecendo, mas estranhamente estava aceitando receber os golpes sem resistir. Garou não tinha como saber o que havia acontecido no futuro alternativo, mas aquela situação de aceitar os golpes sem reagir poderia ter sido pré-definida pelo seu eu do futuro, talvez como uma forma de se redimir de seus erros. Garou pergunta àqueles homens qual era o problema, pois os golpes deles eram patéticos. Metalbat aparece e fala para eles pararem com aquilo, pois eles só estavam batendo em um cara ferido. Então Máscara Doce também diz a Metalbat se ele não tinha visto que Garou tinha entrado em modo de batalha anteriormente, pois se eles sentassem e conversassem com ele, ele só iria obliterá-los, ou seja, destruí-los. Máscara Doce diz que o monstro humano já havia se transformado totalmente em monstro e que ele deveria ser executado ali mesmo. Metalbat diz que não concorda com aquilo, nem ferrando. Estava havendo uma polêmica sobre o que iriam fazer com Garou. Então Genos diz para Saitama que o único que tinha algum direito de decidir alguma coisa era ele. Saitama observa e diz que talvez fosse bom deixar as pessoas fazerem o que queriam até se cansarem, pois, de qualquer forma,
os ataques deles em Garou não faziam muito efeito. Os regateiros continuaram a espancar Garou ferido, até que Zumbiman chega e diz para eles pararem, pois ele precisava perguntar algo a Garou. Zumbiman então pergunta para Garou sobre seu aumento de poder, se tinha alguma coisa relacionada com Deus ou God. Então Garou dá uma gargalhada, e diz, mas de que merda você está falando? Eu nunca ouvi tanta merda assim. Garou então diz para Zumbiman para o matar. Zumbiman percebe que Garou já não queria mais viver e que estava aceitando ser eliminado por ele. Então Máscara Doce aparece para eliminar Garou, mas que por sua surpresa o garoto Tário aparece e segura a perna de Máscara Doce e diz para que pararem com aquilo, pois o tio era um herói de verdade que tinha salvado a vida dele muitas vezes. Todos ficaram surpresos com a aparição de Tário. Então Tário implora para que Garou fuja rápido dali. Então King se lembra que Tário havia comentado sobre o tio que o havia salvado anteriormente e que Tário pediu a King para não fazer mal com o tio se caso o encontrasse. Então todos começaram a ouvir a batida de coração de King. E ele diz, todos vocês, parem com isso. Os heróis de classe baixa ficaram apavorados, perguntando a King se eles tinham feito alguma coisa de errado. O único que ficou próximo era o Máscara Doce, que também parou quando King olhou diretamente para ele. Tareu, ao lado de Garou, era observado pelo King, e assim se sentiu mais protegido. Silver Frank diz a Garou que não vai deixar que ele desperdice a sua vida daquele jeito, que se ele tinha ferido pessoas, ele teria que salvar de 10 a 100 vezes mais pessoas para compensar os seus erros. Saitama então diz que isso era bom para Garou, pois salvar vidas era o que o mal absoluto fazia de melhor. Garou diz, então vocês vão me deixar viver? Vocês vão se arrepender. Saitama disse que ele não vai se arrepender de nada e agradece Garou por ter salvo a vida de King e Genos quando eles estavam encurralados. Garou então diz, você realmente me dá nojo. E num piscar de olhos ele desaparece. Aparentemente, o único que conseguiu acompanhar o movimento de Garou foi Saitama. Todos os outros não sabiam para onde Garou havia ido. Genos diz que provavelmente Garou será um reincidente, que ele poderia errar novamente. Saitama diz que não, ele iria ficar bem e deixaria o resto para o velhote Silver Frank. De repente, Metal Knight aparece com muitos armamentos pesados e diz que a ameaça já tinha sido neutralizada. Ele estava ali para obter informações e que todos estavam sofrendo de envenenamento agudo por conta da irradiação e que todos deveriam passar pelo laboratório para serem limpos obrigatoriamente. E assim todos ali presentes ouvem o que Metal Knight diz e concordam com ele. Saitama diz para Genos que por hora eles deveriam pedir para o Dr. Kuzeno consertar os braços e pernas de Genos, e depois eles deveriam procurar o que sobrou de seu apartamento, embaixo dos destroços da maré. E assim terminamos o nosso mangá 169. Se você gostou da nossa narração, não deixe de se inscrever em nosso canal, curtir nosso vídeo e também comentar se você desejar. Agradecemos todo o apoio que você puder nos dar. Valeu, até mais, abraço pessoal!